Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos a festa de Cristo Rei, o último domingo do ano litúrgico, No próximo domingo iniciamos o novo ano com o Advento, com a preparação para o Natal. Mas hoje celebramos a festa de Cristo Rei, Senhor Rei do Universo. E todo o Evangelho de Jesus nos convida a participar do seu reino. E nas leituras de hoje, nos últimos dias, para participar deste reino é preciso fazer a vontade de Deus. É a única condição, fazer a vontade de Deus. Enviamos uma saudação para todos os doentes, que também terão a oportunidade, nesta situação, de fazer a vontade de Deus com o sofrimento, olhando para o sofrimento de Cristo e oferecendo o seu sofrimento a Deus. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, na província de Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pela generosidade e pela fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, além de todas as intenções que colocamos diante do altar do Senhor no mês de novembro, no mês dos fiéis defuntos, lembremos também Gabriel e Nuno Ledo, Rosa Macedo, Carlos Valente, Fernando da Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quiseste instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia do Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus. Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas, e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam destramalhadas. Assim
eu guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram, num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda perdida e reconduzir a que anda destramalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida, e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus, hei de fazer justiça entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes, estive doente e vieste visitar-me, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos? Ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá:
Em verdade vos digo, quantas vezes o fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demónio e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me recolhestes. Estava sem roupa e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestámos assistência? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixaste fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje a festa de Cristo Rei, e com a festa de Cristo Rei encerramos um novo ano, o ano litúrgico 2020, que não foi um ano muito alegre, até por causa desta pandemia. Nós sentimos-nos um pouco incomodados e perturbados. Nós, no mundo português, no mundo da língua portuguesa, temos dois grandes monumentos construídos em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, de Cristo Rei, que é o mesmo Senhor Santo Cristo. E por exemplo, o Senhor Cristo Rei de Rio de Janeiro parte de uma lei que houve no Brasil, da Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. O processo de abolição da escravidão do Brasil foi gradual. Já se tinha dado em Portugal, na altura que tinha o Império, já tinha terminado legalmente com a escravidão, nos anos 1700 e tantos, mas no Brasil havia dificuldades por causa dos nobres, por causa dos interesses, e foi mais difícil de impor a lei da abolição da escravidão. E essa lei áurea, assim chamada, foi dada em 1871, penso que estou certo, que libertou todas as crianças nascidas das mães escravas a partir de então. O projeto de lei prevendo a extensão da escravatura no Brasil foi apresentado na Câmara Geral, atual Câmara dos Deputados, pelo Ministro da Agricultura na época, Rodrigo Augusto Silva, a 8 de maio de 1888. Foi votado e aprovado nos dias 9 e 10 de maio na Câmara Geral. O projeto foi então enviado ao Senado Imperial e em 11 de maio, onde foi debatida as sessões nos dias 11, 12 e 13 de maio, que depois nós lembramos o que é que aconteceu em 1917 em Portugal, e portanto neste ano, no dia 13 de maio, foi quando foi assinada esta lei, e isto foi tudo debaixo da ação de uma mulher extraordinária, a Imperatriz Isabel de Bragança, filha, portanto, da descendência dos nossos imperadores do Brasil, e ela que lutou muito pela lei da libertação da escravatura. Então, como o povo brasileiro, querendo lhe agradecer,
queria construir naquele monte onde está uma estátua à Imperatriz Isabel de Bragança, e ela recusou, disse que não era ela que libertava, mas que era Cristo Rei. O interessante é que o primeiro pontifical de Cristo Rei deu-se em Roma em 1927. Portanto, o Brasil, ao construir a estátua de Cristo Rei, como agradecimento pela lei áurea, pela lei da libertação da escravatura, foi pioneiro no mundo, porque o Papa só veio depois, muito mais tarde, em 1927, porque a festa de Cristo Rei foi a primeira vez que, em 1927, que o Papa falou ao mundo pela rádio, também está ligada às ondas da rádio, à festa do Cristo Rei. Foi a primeira vez que ele falou, em 1927, na primeira festa de Cristo Rei, e portanto nós temos que dar os parabéns ao Brasil, porque esteve antes do tempo. Há pessoas que estão antes do tempo. Eu sei que os brasileiros, e mesmo em Portugal, quem segue a história e tem muito amor a esta Isabel de Bragança, portanto, que com este gesto de humildade disse, não, a minha estátua não, é a de Cristo Rei. E com este gesto tornou-se um gesto pioneiro na história do mundo. A nossa estátua em Portugal, em Lisboa, penso que numa das festas do Cristo Rei no Brasil, o nosso cardeal patriarca de Lisboa, o cardeal Serjeira, visitou o Rio e ficou fascinado com a beleza, com a grandeza. Então trouxe a ideia para Lisboa. E como as mães, o movimento começou a surgir, e as mães de Portugal foram angariando dinheiro depois da Segunda Guerra Mundial, como agradecimento dos portugueses não terem participado na Segunda Guerra Mundial, e foi dinheiro angariado pelas mães de Portugal. Então, a origem da ideia do Cristo Rei primeiro do Brasil, e é interessante nós virmos a saber e a constatar que a construção, muitos anos antes do Papa fazer a festa, porque a festa em Roma de Cristo Rei, e toda a influência de Cristo Rei do Universo como Senhor do Universo. O gesto da Imperatriz Isabel de Bragança é um gesto bonito, de humildade, dos governantes, de simplicidade, de uma lei tão importante. Nós, portugueses, podemos dizer alto e a bom som que fomos o primeiro país a abolir a escravatura. Em 1700, legalmente. E ainda hoje nós vemos estes movimentos agora atuais, que às vezes não sabem nada de história, e sobretudo neste período em que o Brasil sofre tantas influências, de tantos interesses, o povo deve olhar para aquela bonita estátua de erguida ao Cristo Rei e, sobretudo, ler o seu significado, as suas razões, os seus motivos, porque é que foi construída, e que partiu de um gesto da Imperatriz, porque tinha sido tão importante para o Brasil. Eu penso que no Brasil que não há problemas raciais, é um problema profundamente assumido. Todas as famílias têm membros todos, não há, penso que é um dos povos que não me consta que haja problemas raciais. E, certamente, o Cristo Rei tem algo a ver com isso.
a sua construção, a sua edificação e o símbolo em que ele é para todos os povos. E, sobretudo, mais uma vez, dar os parabéns ao Brasil, porque neste caso temos que reconhecer que foi pioneiro. Foi pioneiro na festa, dar a Cristo este título tão bonito, porque é através de Cristo que quer reinar e não há raça, não há cor, não há riqueza. Cristo é Rei de todos à mesma maneira. Para pertencer ao reino de Cristo, a única condição é fazer a vontade do Pai, como Ele fez. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, desceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espera. Irmãos e irmãs, oremos pelos mais pobres deste mundo, que têm um lugar privilegiado no coração do Pai, e invoquemo-lo por Cristo, Rei do Universo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Santa Igreja e por todos os seus filhos, pelos pobres e por aqueles que os assistem, na fome, na doença ou na prisão, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os que, imitando o bom pastor, orientam os fiéis para o seu reino, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos doentes, prisioneiros e condenados, pelos que esperam ver despontar a salvação, e por todos os moribundos e defuntos, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que veem Cristo em cada homem, pelos servidores dos que mais sofrem e pelos que têm fome e sede de justiça, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, pelos que nunca o descobriram nem viveram, e por aqueles que por ele dão a própria vida, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o vosso Filho, não para condenar, mas para salvar todos os homens, dai-nos a graça de o reconhecer nos mais pobres e desprezados deste mundo, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos,
e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, este sacrifício de reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos os dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Com o óleo da alegria, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz, como vítima da reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Senhor Deus, bendito tu és, ó Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no Reino Celeste. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e que este dia de Cristo Rei nos alegre e que saibamos ser e louvar a Cristo, dizendo viva Jesus. E também para quem nos está a seguir em casa, uma boa noite. E continuamos a dizer que temos as câmaras sempre toda a noite ligadas, voltadas para o sacrário, para fazer visitas. E é bom que faleis disso aos mais novos, devagarinho, 5 minutos numa noite, numa semana, não é perder tempo. E o Senhor Cristo, Rei do Universo, espera por todos nós no sacrário para que nós lhe demos 5 minutos um dia à noite. Todos boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.